A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez estou aqui neste momento para gravar mais um vídeo, uma mensagem que Deus ele compartilhou no meu coração. Eu também queria compartilhar o teu coração. Esses dias atrás, ali na nossa igreja, aqui na Assembleia de Deus Missões e Cristais, Campo de Lavras, tivemos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus no domingo à noite e eu queria ministrar o teu coração neste momento e creio que Deus falará com você poderosamente, como falou conosco ali, naquele lugar onde nós estávamos reunidos, adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o capítulo de número 2, onde nós falamos ali sobre as bodas em Caná, a água feita vinho, a água transformada em vinho. E eu intitulei a mensagem como um milagre nas bodas de Caná da Galileia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículos 1 em diante. Antes de lermos o texto, irmãos, eu queria dizer aos irmãos que o Evangelho de João, ele é um evangelho um pouco diferenciado dos demais. Nós temos pelo menos 4 evangelhos na Bíblia. Nós temos o Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e o de João. João, irmãos, ele escreve o que a gente entende, né? Os estudiosos acreditam que o Evangelho de João ele foi escrito posterior aos demais 3 evangelhos. Por quê? Porque os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de coisas semelhantes, parecidas, milagres, discursos, parábolas, pregações de Jesus. O Evangelho de João, ele também fala de milagres, fala de pregações, de ensinamentos, mas fala de outras coisas que não estão registradas nos 3 primeiros evangelhos. Então o Evangelho de João é um evangelho um pouco diferenciado. Ele vai narrar, ele vai contar coisas que os outros 3 evangelhos não narraram. E principalmente aqui nesse capítulo número 2, onde fala sobre as bodas de Caná, a água transformada em vinho. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas registram este milagre que principiou o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida que eu for lendo os versículos, eu vou explicando, vou passando aquilo que Deus me concedeu, fica mais fácil de nós entendermos a palavra de Deus. O versículo de número 1 do capítulo 2 diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então, ao terceiro dia, segundo a narrativa de João, quando ele diz e no terceiro dia, é porque João já estava, desde o capítulo de número 1, falando e discorrendo a respeito da vida e do ministério de Jesus, desde ali o seu batismo. O versículo 35 diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Então, nós vemos que João está narrando a história de Jesus, e aqui no capítulo 2, ele chega ao terceiro dia. Então a expressão "e ao terceiro dia", dentro da narrativa de João, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. A palavra bodas aqui é casamento, o casamento que houve ali em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, que era Maria, que todos nós sabemos muito bem. Bodas, irmãos, como já disse, é o casamento. Entre os judeus, por exemplo, a festa das bodas, do casamento, ela durava 7 dias. Então, muitas das vezes, aí a nossa lua de mel, os casais recém-casados vão a um final de semana e passam 1, 2 ou 3 dias ali em lua de mel. Porém, as bodas ali na cultura judaica, ela durava 7 dias. Era muito dia de festa. E ali era convidado toda a vizinhança, era convidado os familiares para participarem ali daquele banquete. E a Bíblia diz: e estava ali a mãe de Jesus. E o verso de número 2 vai dizer: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Alguns estudiosos acreditam que Jesus e os discípulos foram convidados devido Jesus ser filho de Maria.
Há fortes indícios nesse texto que essas bodas, né, que esse casal que fez essas bodas em Caná da Galileia eram parentes de Maria, e agora mesmo nós vamos ver aqui porque há fortes indícios a respeito disso. Mas então nós temos umas bodas, festas de casamento em Caná da Galileia, que durava 7 dias, e estava ali a mãe de Jesus e os seus discípulos. Agora, o versículo de número 3 é onde nós começamos a adentrar no texto e tirar aqui as lições para a nossa vida. O versículo 3 diz: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. O vinho, irmãos, era o principal elemento das bodas de um casamento. Assim como uma festa tradicional de aniversário, o bolo de aniversário é o elemento principal, né? Uma festa de aniversário tradicional, ela pode ter de tudo, de comer, de beber, mas não pode faltar o bolo de aniversário. Nós já grandes, né, adultos, nós fazemos churrasco, fazemos outras coisas, mas a festa tradicional, principalmente para as crianças, tem que ter lá um bolinho, seja grande ou seja pequeno, é o bolo de aniversário. Naquela festa de casamento, irmãos, o principal elemento era o vinho. O vinho aqui, irmãos, não podemos, por exemplo, dizer que é um vinho alcoólico, um vinho alcoolizado. Porque a Bíblia, quando fala de vinho, existiam 2 vinhos nos tempos de Jesus. Havia o vinho, que é o suco puro da uva, e existia o vinho, que também era o suco puro da uva, porém, ele era armazenado em um galão, um recipiente, e ficava ali fermentando. Então, devido ao tempo, o vinho ele entrava em processo de fermentação, e ali havia então, o vinho se tornava embriagante. Então, né, as pessoas muitas das vezes podem pegar esse texto para dizer que Jesus apoiava beber vinho, beber, né? E não tem nada a ver porque Jesus bebia, não. Né? Não temos que entendermos que naquela época não existia Coca-Cola, não existia Fanta Uva, não existia Fanta Laranja, Guaraná Frutti, não. Naquela época não existia suco Tang, né? O suco, não. Naquela época existia o vinho, né? Esses eram 2 elementos principais que os judeus usavam naqueles tempos, era a água e era o vinho, não tinha ali pé de laranja, não tinha ali pé de limão, né? Eles ali usavam e plantavam vinhas e usavam do fruto das uvas, que era o vinho, o suco puro da uva, para poder se alimentar e cear durante aqueles dias de festa. E a Bíblia diz que acabou o vinho. E a primeira coisa que eu acho interessante aqui, irmãos, que quando acabou o vinho, a Bíblia diz que a mãe de Jesus foi até Jesus e lhe disse: não tem vinho. Quando o vinho acabou, Maria ela fica sabendo que o vinho acabou e fala para Jesus que não havia vinho. E aqui, irmãos, eu aprendo 3 lições com Maria. A primeira, os irmãos vão entender. Maria, ela fica sabendo que naquela festividade não tem vinho. E da onde que vem a alimentação para o povo, para as pessoas, para os convidados? Vem de dentro, vem das dependências da casa, não é assim? Muitas das vezes nós estamos em uma festa, nós estamos alimentando, mas porém não temos acesso às dependências daquela festa. Então, dá a entender-se que somente alguém de confiança, um amigo chegado ou uma pessoa chegada, que tinha acesso às dependências. No caso dos judeus aqui, né? Dá-se a entender, os estudiosos acreditam que Maria era muito chegada àquela família e até mesmo uma parenta daquela família, porque logo mais à frente ela dá ordem aos serventes. Ela dá ordem aos serventes para fazer tudo quanto Jesus lhes mandasse ou lhes dissesse. Então há fortes indícios que Maria era muito íntima desse casal e até mesmo uma parenta desse casal. E Maria, então, se ela conhecia a dependência, ela fica sabendo que não tem vinho, ela vai a Jesus e narra aquele fato, aquela circunstância que estava acontecendo. A primeira lição que eu aprendo, então, é que Maria ela era uma verdadeira amiga do casal. Maria era uma verdadeira amiga daquele casal. Porque, irmãos, em uma festa, né, poderia se acabar tudo, mas não poderia acabar o vinho. A falta de vinho numa festa de casamento do contexto judaico era uma vergonha, era uma tragédia, né? Era algo desonroso, ia macular
a vida daquele casal e os visitantes, os convidados iam sair dali falando mal e difamando. Então Maria, quando ela fica sabendo, ela não vai a ninguém, ela não sai esparramando, ela não sai anunciando, ela não sai fofocando, ela não sai fazendo, uma algazarra, o vinho acabou, não. Ela vai até Jesus e disse: Jesus, não tem vinho. Isso mostra, irmãos, que Maria é amiga do casal. Maria, se ela fosse uma pessoa que gostava de prosa, que gostava de fofoca, ela ia sair contando para todo mundo: o vinho acabou, olha, o vinho acabou. Para quê? Para desonrar aquele casal, para trazer mais desonra àquele... Não, mas ela foi até Jesus. Ela guardou aquela palavra, aquele fato, aquele acontecimento e foi até Jesus. Isso nos mostra, irmão, que nós temos que ser verdadeiramente amigos e irmãos uns dos outros, Quando nós ficamos sabendo de algo, de um acontecimento, que uma ou outra pessoa aconteceu, não devemos sair anunciando, falando, esparramando, porque não é pelo fato que isso é verdade, que isso nos dá o direito de esparramar. Eu falo mesmo porque é verdade. Mas quem te deu o direito de falar e de esparramar esse fato, esse acontecimento? Nós temos que ter cautela nisso, meus irmãos. Nós temos que ser como Maria, preservar a honra. Se não vamos falar bem, também não devemos falar mal. Devemos guardar isso conosco e contar a Jesus. Falar a Jesus. Maria, ela guarda aquele segredo. Maria, ela vai. Já pensou se Maria diz para aquela multidão, para aquele povo, que o vinho tinha acabado? Meu Deus, ia ser uma bagunça, ia ser um falatório, um bafafá, não é verdade? Então nós aprendemos, irmãos, que nós devemos vigiarmos com quem nós contamos os nossos segredos. Quem é que tem acesso às nossas dependências? Quem é que você, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem, moço e moça, tem contado os seus problemas, tem contado as suas fraquezas, tem contado os teus dilemas? Ei, conte para o seu pastor, conte para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, uma pessoa de confiança que possa te ajudar em oração e contar e falar de você para Deus e não para as demais pessoas. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que Maria era uma verdadeira amiga do casal. A segunda lição que eu aprendo, irmãos, é que Maria, ela recorreu à pessoa certa. Quando Maria fica sabendo que o vinho acabou, ela vai até Jesus. E por que ela foi até Jesus? Porque ela sabia, ela tinha conhecimento, ela tinha uma certeza dentro do seu coração de que Jesus poderia fazer algo em prol daquele casal. Ela foi até Jesus porque cria, porque acreditava que Jesus poderia operar algo naquele local. Ela sabia que o que havia sido gerado no seu ventre não era alguém comum. Ela sabia que aquilo que foi gerado no seu ventre era Jesus Cristo, era o Filho de Deus, conforme disse Gabriel, que não era uma pessoa comum. Então ela recorre até Jesus porque ela conhecia o seu filho. Ela sabia que ele tinha condições de fazer e de realizar algo em favor daquela família. Quando nós passamos por momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de escassez, temos que recorrer a Jesus, porque Ele tem o poder de resolver, Ele tem o poder de solucionar, Ele tem o poder de entrar com a providência na minha e na sua vida e operar o milagre. Quantos, quando passam por dificuldade, vão ao centro espírita? Quantos, quando estão passando por um momento de escassez, recorrem aos tarôs, às cartas, aos búzios, Mas nós vemos, irmãos, que nós temos que recorrer àquele que pode, que tem e consegue fazer qualquer coisa que ele quiser fazer. Ele disse, Isaías 43:13, operando eu, quem me impedirá? Então vá até Jesus, recorra até Jesus e você será abençoado por Deus em nome de Jesus Cristo. A terceira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é o poder da intercessão. Não é o casal que foi até Jesus pedir que ele resolvesse e fizesse alguma coisa, mas foi Maria que ouviu, que ficou sabendo e foi até Jesus e pediu para que Jesus intervisse ou fizesse algo em favor. Então nós aprendemos aqui o poder da intercessão.
Tiago vai escrever, vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Alguns usam esse texto para querer dizer que Maria, ela é a nossa intercessora, que Maria é a nossa medianeira. Olha, irmão, preste atenção, em 2 Timóteo capítulo, ou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo descrevendo a Timóteo vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Mas por que Maria então mediou, intercedeu por aquele casal? Porque ela estava viva. Porque ela estava presente naquela ocasião e ela interviu. E nós vamos ver aqui que Jesus ouviu aquele pedido e operou o milagre. Mas, irmão, nós devemos entender que isso aconteceu porque Maria estava viva, né? Mas devemos entender que Maria hoje está morta. Maria faleceu. O único que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Eclesiastes, que nós devemos fazer aquilo que vem à nossa mão, porque para a sepultura onde nós vamos, não há obra, não há ciência, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Salmo 115 vai dizer que os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que descem à sepultura, mas nós, os vivos, louvaremos e bendiremos o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Então, somente os vivos podem interceder. Você, meu irmão, que tem aí na sua casa um parente, um amigo, um conhecido, que necessita de oração, que necessita de um milagre, que necessita de uma intervenção divina, apresente essa pessoa nas mãos de Jesus Cristo. Talvez um problema de enfermidade, talvez uma pessoa, um filho que está muito rebelde, talvez uma situação onde a escassez, a crise chegou. Irmão, vá até Jesus, porque Jesus, ele tem o poder de fazer. Jesus, ele tem o poder de realizar. Ele disse na sua palavra, tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele tem o poder de realizar o milagre, ele tem o poder de realizar o impossível. Então, interceda, clame, peça, rogue em favor da sua família, em favor dos seus filhos, em favor da sua parentela, em favor dos seus amigos, e Jesus certamente atenderá para operar o milagre e a obra na sua vida. Continuando, irmãos, o versículo de número 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo, mulher, naquela expressão, Jesus não se porta a Maria como um filho, mas se porta a Maria como sendo um mestre, como sendo um rabi, então era comum essa expressão mulher. E quando Jesus a chama de mulher, de maneira alguma Jesus está destratando, Jesus está lhe menosprezando como sua mãe, mas sim, Jesus chamar uma mulher, dessa forma, mulher, se dirigir a um sexo feminino chamando ela de mulher, não era nada desonroso, Mas Jesus, ele vira para Maria e disse, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E nós aprendemos algo aqui, irmãos, que por mais que nós oramos, por mais que nós pedimos, é na hora e é no momento de Deus que ele vai agir. Se o pedido de Maria fosse tão irresistível, tivesse a autoridade que muitos dão a ela, na mesma hora Jesus Cristo, ele operaria o milagre. Mas Jesus aqui, com uma suave reprimenda, ele disse, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, eu vou fazer, eu vou operar, mas não é no momento, não é do jeito, não é na hora que você quer. E nós aprendemos isso, irmãos. Muitas das vezes nós temos dificuldade. E queremos que Jesus opere, que Jesus faça dentro do nosso tempo, dentro do nosso jeito, na conformidade que nós pedimos. Deus pode fazer? Sim, mas Deus, ele é soberano. Nós somos os servos e ele é o Senhor de nossas vidas e ele faz na hora que ele quer fazer. Aí o versículo número 5, Maria, ela sai e disse, sua mãe disse aos empregados ou aos serviçais, fazei tudo quanto ele vos disser. E aqui eu aprendo outra coisa, irmãos, é que Maria, mesmo recebendo aquela palavra, aquela resposta de Jesus, deixando aí uma indagação se ele faria ou não, Maria, ela sai, mas ela sai confiante, ao ponto de dizer aos serviçais, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela sai dali confiante, que ainda que por um momento
né? Ela recebeu um não. Ainda que por um momento Cristo ainda não atendeu momentaneamente, instantaneamente, mas ela sai dali confiando que ele agiria com graça e misericórdia e faria algo em favor daquele casal. E muitas das vezes, irmão, quando nós recebemos o não de Deus, nós murmuramos. Quando recebemos um não de Deus, nós desanimamos, nós nos entristecemos, né? Quando Deus fica em silêncio, Deus não está me ouvindo, eu não vou clamar mais, não vou pedir mais. Não, irmãos. Maria, ela sai crendo, Maria, ela sai confiando que Jesus Cristo agiria naquela ocasião e naquele momento. Aí Jesus, no versículo número 6, o João escreve: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Então, naquele lugar onde eles estavam, haviam 6 talhas de pedra para as purificações